o play. Quando vocês ouvirem a música, vocês contam até 5 ali. Quando eu baixar o braço, vocês vão saber que começou. Tá. Quem vai começar falando? Eu. Estúdios Brownie no ar, em uma casa diferente hoje, para um episódio extra. E antes da gente começar a contar essa novidade, vamos falar do nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma para você vender suas fotos, fazer inversão de risco, onde você pode trabalhar com álbuns privados, álbuns listados, você trabalhar com eventos de fotografia de vários segmentos, pode ser esporte, pode ser teatro. Inclusive eu tô com as minhas fotos lá. Eu fiz um evento agora de dança internacional, no Teatro Clara Nunes. Dá uma pesquisada lá para você olhar como é que funciona. Você pode fazer venda de fotos com um pacote ou foto individual. Tem várias opções para você trabalhar. Você pode deixar o seu site lá, colocar o seu portfólio. Você pode pegar também trabalhos que eles colocam lá para demanda, sob demanda. Então, é uma plataforma incrível para você começar a ganhar dinheiro, né? E começar a usar o seu tempo livre para poder fazer mais verba com fotografia. Então, Ian, Oi. Quer se apresentar? Fala, oiê, Ana Campbell. Oi, sou Ana Campbell. Estamos aqui no podcast Estúdios Brownie, podcast de fotografia. Hoje num episódio extra, um novo local. Então, espero que vocês gostem do cenário. A gente montou tudo com muito carinho, com a ajuda de 2 amigos que estão ajudando a gente para isso também. Estão aqui olhando a gente. O Pablo e o Laje estão na Betamax, um outro estúdio de podcast. E na Zona Sul. Na Zona Sul, estamos no Flamengo, no Rio de Janeiro. Se você quer gravar um podcast, procure também a Betamax. Pertinho do aeroporto. Perto de hotel. Um prédio comercial bem legal. Você vai ser super bem atendido por eles aqui, como a gente está sendo. E vai ser um episódio campeão. Isso aí. Vamos nessa. Aninha, diga. Sobre o que você vai falar? O que você quer falar hoje? Fala aí. Primeiro eu queria comentar sobre os... Começou. Fala. Quer comentar o quê? Quero comentar sobre os 2 últimos episódios que gravamos da primeira temporada. Isso. Que a gente fez uma gravação extra antes de terminar a temporada. E a gente não conseguiu falar desses. O Darwin, que é o primeiro, que é o 11º. Darwin do Brasil. Darwin do Brasil no Instagram. Fotógrafo incrível, super jovem, de moda, publicidade. Que entrou... que está no ar já, eu ia falar entrou hoje, mas esse vídeo é gravado, então pode ser que você esteja vendo em outro momento. Então, já está no ar, no episódio, lá no nosso canal. Então, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, né? Aprendi isso com o Pablo, meu mentor aqui de marketing, tem que falar pessoal, sempre para vocês. Aí, por favor. E segundo o Ian sempre lembra para vocês, a gente tem uma taxa de visualização super alta, de 70%. E esses 70% podiam estar inscritos, né? Então, estamos esperando vocês lá. Faz o seu login. Na verdade, uma taxa de não seguidores, né? Exatamente. 70% das pessoas que assistem o nosso canal não se inscrevem. Exatamente. Estão sempre lá. Então, o YouTube entrega a vocês. Clica aí, cara. Não custa nada. Clica no sininho. Compartilha com teus amigos. Com os inimigos também. Isso que a gente falou. Não gosta da gente? Falem mal, mas falem de mim. Curte pode botar dislike. A gente não liga pra essas coisas, não. E eu parei de xingar os haters também. Agora eu deixar vocês falarem sozinhos. O Ian queria muito de um hater. Aí ele ganhou alguns. Aí agora ele já tá satisfeito. Ele acha que ele já bateu a meta dele. Já, agora deixa eles brigarem entre si. Eu acho que ele deveria dobrar a meta, mas ele não tá muito feliz, então... Tô bastante feliz com vocês. Obrigado, haters. Amo vocês. Então vamos lá. Então, vamos lá, comentar. Você vai apresentar pra você mesma? Como assim? Você vai perguntar pra você mesma sobre os episódios? Não, é que eu não terminei de comentar. Eu falei do Darwin e aí você me interrompeu. Esse é um comentário dos haters. Exatamente. Que eu interrompo muito. É isso aí, tá vendo? Continua. E é verdade. Eu assisto os episódios depois, eu interrompo pra caramba. Ele tá mantendo o padrão pra manter vocês aqui com a gente. É isso. É esse o esquema. Vamos lá. Darwin, né? Queria saber, o Darwin é um amigo meu, eu apresentei, eu que fiz a ponte pra gente chamar o Darwin. O que você achou? O
que você acha, primeiro do mercado dele, da história dele? Me dá um panorama aí, Aninha, do episódio Darwin Campus, Darwin do Brasil. Não, eu achei muito legal a proposta, a forma como ele se apresentou e o fato de ser uma história diferente também, porque não tem romantismo nenhum ali, né? Ele veio também sem muita expectativa para a fotografia, diferente da maioria das pessoas que surgem no mercado da fotografia, que tem essa questão de ser o Jorge Tadeu, né, da parada. Sim. Então, ele não tinha uma expectativa em relação a isso e cresceu. E talvez isso tenha deixado... obviamente que em uma hora não dá para conhecer a história completa de uma pessoa, mas me pareceu que foi mais suave a transição por não ter essa cobrança interna de ter que se tornar um fotógrafo em tanto tempo. Os resultados aconteceram, mas não eram esperados, né? Então, você não tinha uma grande expectativa dos resultados. Ele fez e deu certo um negócio, foi fazendo outro. Mas uma observação sobre o Darwin, até me perdi. O Darwin, ele é um cara... ele fez o caminho que eu considero o melhor caminho para você se tornar um fotógrafo. Que é seguir assistência de fotografia. Viveu na prática, né? Viveu na prática há muitos anos, foi assistente mesmo, ou seja, era profissão assistente, não era aquele assistente que fica ali 6 meses para fazer pegar o beabá e começar, já tinha ele não tinha, como você comentou, ele não tinha expectativa de se tornar um fotógrafo, não era esse o plano final, as coisas foram acontecendo. Então ele ficou 7 anos com o Daniel Matar, que é um outro grande fotógrafo. Tem esse ponto bom também, né? Porque ele já caiu com uma pessoa muito boa. Mas eu uma acredito, referência Aninha, muito que boa. não, sabia? Acredito que se você ficar num estúdio de fotografia primeiro que sobreviva 7 anos, ou quem está sobrevivendo 7 anos com fotografia... Tem que ser bom, né? Tem que saber o que está fazendo. Uhum. Mas eu acho que o cara fazer assistência é o caminho mais lógico, vamos dizer assim. Onde você vai aprender na prática, porque você vai entender sobre os clientes, sobre ter um espaço voltado para a fotografia, o cuidado desse espaço, cuidado com o equipamento, aí a parte de digital, né, hoje em dia é tudo digital, mas tanto como tratar nos e-mails, a como fazer os orçamentos, você vai acabar participando de tudo. Então Sim. É um caminho assim... Hoje tem muito fotógrafo de internet, né? E não julgando, tá? Acho que também é um caminho. Que faz curso de internet, aí faz o curso autodidata. Autodidata. Que é um pouco diferente do autodidata, na minha concepção. Estuda via internet, né? Funciona, tá? Mas se você achar um estúdio onde você possa trabalhar um tempo e entender tudo, eu acho que vai funcionar. Mas vamos lá. Continua aí sobre o Darwin. Então você achou... Eu achei bacana o fato dele ter começado assim como assistente, que é uma das coisas também que a gente sempre sugere na escola para quem quer começar a ganhar experiência. O fato dele ser jovem e ter começado muito cedo também foi um ponto super positivo no caso dele. Porque, por exemplo, no meu caso, que fiz uma migração de carreira, não dava para fazer estágio nesse nível que ele fez, né? Então, você tem que pensar também, se você quer viver de fotografia, em que estágio da vida você está, em que momento você está, para poder conseguir fazer essa transição. Porque as transições vão variar um pouco de acordo com a sua necessidade. Sim. Então, e aí, de novo, eu não conheço a história dele a fundo, mas o que me pareceu é que ele começou muito jovem e que ele tinha uma possibilidade de fazer estágio num lugar. Provavelmente tinha um apoio também financeiro para morar numa casa, alguém sustentar ali para segurar a onda. Acho que não, acho que o jovem ganhando um salário mínimo, 2, ele sobrevive. Muitas famílias sobrevivem, concorda? Então, assim, acho que quando você é jovem é mais fácil, né? Você tem muito menos... Você está acostumado a passar perrengue, Exatamente, você come miojo, pô. É. Todo dia, e vambora, e dorme 3 horas por noite, e ainda sai no final de semana, e bebe corote, e tá tudo certo, você é jovem. Sim, mas falando no caso de uma pessoa como eu, que não comecei jovem... impossível, total. É diferente. Já casada, já não... Com 16 anos de carreira, eu, louca, querer mudar de profissão, não tô dizendo que foi impossível, não é impossível, né? Tanto que eu consegui. Mas é diferente. E aí a pessoa tem que pensar se realmente é isso que ela quer, né? Um ponto também eu achei bacana é que é uma das coisas que a gente falava na escola também,
Em nenhum momento ele comentou, e aí, de novo, não sei qual é a história dele, né? Mas ele não comentou que era uma questão de grana, né? Nunca foi uma questão de grana. Não, parece que não, né? As pessoas que eu vejo que entram e que vieram numa escola onde eu trabalhei tinham muito essa necessidade, essa urgência da coisa acontecer muito rápido, né? Você vê, ele levou 7 anos para ele começar a entrar no mercado como fotógrafo, né? Ele entrou, na verdade, porque o chefe dele, o dono do estúdio, foi morar fora. Sim. Talvez não tivesse... Talvez ele não tivesse entrado, talvez ele tivesse continuado como assistente muito tempo. A gente até tem uma ideia aqui, eu e a Aninha, aí já te cortando, mas falando, de fazer um episódio com assistentes de fotografia, né? Sim. A gente tem alguns amigos assistentes de fotografia e acho que é interessante. É uma profissão também. No outro extra, que não é extra, né? Ele faz parte da primeira temporada, mas a gente comentou sobre isso, eu até citei alguns. E acho que a gente vai fazer. Comenta aí, galera, vocês querem ver um episódio com assistente de fotografia? É um super início, é uma profissão, tá? Tem gente que nunca vai migrar para ser fotógrafo e é um início de carreira genial, assim, na minha percepção. Foi como eu fiz. Eu fiz assistência há muito tempo até virar fotógrafo, apesar de já estar dentro do estúdio. Aí, de novo, a mesma historinha que a gente já ouviu aqui várias vezes, não preciso repetir. Então, eu acho que é um caminho, para mim é o que mais faz sentido. É verdade. E eu acho que a gente aprende muito fazendo assistência. Pelo menos quando eu fiz, foi um momento assim, enriquecedor para mim. E o que eu estava comentando é que na escola o que eu recebia muito eram os alunos que queriam aprender para ontem, sabe? Ele já chegou, fez o curso básico, ele já acha que ele já é fotógrafo, ele já fez a logomarca, já tem uma fanpage e ele não, e quando você chama para fazer uma assistência, ele pergunta quanto que ele vai receber. E nem sempre é assim que as coisas funcionam, entendeu? Um pouco. O que você vai receber muitas vezes é conhecimento. Cansei de falar isso para os alunos, falando, gente, vai, você não sabe fazer aquilo, vai para você ver, vai para você aprender, para você absorver. Por mais que a gente assista canal no YouTube e leia e compre livros, não dá para aprender tudo sem praticar. Tem que praticar. Então, eu achei muito bacana ele contar... E para isso tá Banlec aí, né? Para isso tá Banlec aí. Se você é uma pessoa dessa que precisa rapidamente fazer renda com a fotografia de verdade, aumentar a tua renda, tá aí um bom momento. Você pode... Eu aconselho fazer assistência e o que você produzir como fotógrafo, você pode botar na Banlec. É um bom combo. Verdade. Uma forma de você ganhar dinheiro rápido. Na minha época não tinha isso, podia ter. Também Fiquei pensando agora que teria sido um bom... Até dava pra fazer, mas você tinha que fazer na mão, né? Não tinha uma plataforma pra te ajudar. Não, isso que eu tô falando. Não tinha onde vender as fotos, assim, com essa inversão de risco, que é o tema ali da Banlec principal. Uhum. Você sai fora da parte da venda, né? Você executa, coloca à disposição, comunica, né? Você precisa comunicar que você tem um álbum lá. Mas para um cara, se o cara conseguir ter uma renda com a Banlec e fazer assistência, você faz uma migração de carreira bem rápida. E vou te dizer, em 2 anos, que eu acho um tempo rápido para você, porque a fotografia tem muitas nuances, né? Muita coisa que pode acontecer, muitas áreas, que é o que a gente está tentando mostrar aqui com esse podcast, com essa primeira temporada, né? Então, você tem bastante possibilidade de, em 2 anos, ser um fotógrafo profissional que viva de fotografia, eu acho. Uhum. O Darwin tá procurando assistente. Verdade, ele tá com 2 vagas, eu acho, assistência e para tratamento também, né? Se você faz tratamento de imagem ou você faz assistência, tratamento de imagem ainda tem a vantagem que você pode fazer home office, você pode provavelmente tratar de qualquer lugar do Brasil. Não sei se ele precisa presencial. Tem os 2 modelos, principalmente em estúdios como o que ele tem. Assim, esse formato dele, às vezes você precisa do fotógrafo que estar junto. Uhum. Mas assistência precisa estar no Rio de Janeiro, mas vale muito a pena. E ele está num mercado, eu falei lá e falo aqui de novo, que eu considero um dos mais promissores financeiramente, né, com os maiores retornos financeiros. Onde o fotógrafo pode, de alguma maneira, que é raro a gente vê, mas fotógrafos enriquecem. Acontece. É dentro da área publicitária e dentro da área de eventos, como casamento e tal. Dizem que hoje, a Aninha aqui diz que casamento tá um pouco difícil, né?
Tá, a galera tenho visto uma galera migrando mais para evento corporativo, para retrato. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com fotografia de família também. Sim, não, acho que você pode. Acho que se você tem dom e talento, você ganha dinheiro. Que tem gente que tem talento para ganhar dinheiro, né? Não necessariamente só para fotografia, né? E aí não importa se o cara vai fotografar peixe debaixo d'água ou foto de drone ou qualquer coisa, ele vai ganhar dinheiro. Foto de drone também dá dinheiro. Dá dinheiro. Tem pouca gente fazendo isso aqui no Brasil. Tem foto de drone, especificamente foto, tem muita gente voando drone aí, fazendo vídeo e tal, mas o cara que é especialista em foto de drone e aí casar isso com arte, né? São fotos bem que podem. E aí a gente teve o Marcelo do Barracão de Imagens, até comentou sobre isso. Você vender sequências e tal, é um mercado para arquitetos e para construtoras que fazem prédios, ou seja, para decoração em geral, é um mercado aí interessante. Eu não diria nem só isso. Lá, por exemplo, lá na WeWork a gente tem quer dizer, tinha, não sei se ainda está lá, não tenho visto. Tinha uma empresa lá chamada Economapas. Você falou. Eles vendem informação, né? Então, informação é poder. E uma das demandas que ele me falou que ele tinha de fotografia era que, embora ele consiga quase todas essas informações, porque o que ele vende é informação pública, mas compilada em relatório, né? Quase todos os lugares onde ele buscava essas informações públicas, o que ele tinha dificuldade era de conseguir fotos de mapas, fotos de drone, de comunidade. Então ele contrata uma galera que fotografa com drone para poder fazer esse tipo de fotografia. Só que aí entra um nicho também, né? Se eu tenho o meu drone, sei fazer esse tipo de trabalho, mas eu não tenho nenhuma porta para entrar na comunidade, então... tem um risco grande envolvido aí, né? Você fotografar comunidades, pelo menos, não sei como está no resto do Brasil, mas no Rio de Janeiro, você voar drone em comunidade, eu acho que não é exatamente o trabalho mais seguro. Você tem que ter uma pessoa provavelmente, por isso, deve ser bem remunerado. Sim. Aí, se você tem uma pessoa que é dessa área, ou seja, que está lá dentro, que você tem um contato, que pode te levar lá e te colocar em contato com as pessoas que te autorizam a fazer isso, pô... né? Porque tem, né? A gente tem os fotógrafos documentais, tem uma galera... porque hoje em dia, gente, fotografia está mais democrática. Não diria que está totalmente, porque os equipamentos ainda são muito caros, né? É uma aquisição que ainda não a gente ainda não compra ali na esquina. Mas hoje é muito mais fácil, pelo menos eu imagino, eu acredito, do que na época do filme, né? A gente consegue acessar mais as coisas, mesmo que não seja uma câmera full frame, né? Uma câmera considerada profissional. Mas você já consegue comprar uma DSLR, fazer uma fotografia e entregar um trabalho, né? Independente da área onde você... drone, né? Tem drone super barato. Tem esses minis e de outras marcas, além da DJI. Exatamente. Tem Zimo, sei lá, umas marcas doidas assim. Mais simples que dá pra fazer. Você importa do AliExpress e acho que fotografa em... Com GoPro, né? Ou com... Não, ele já tem a câmerazinha. Hoje em dia meio que acabou, assim, a maior parte dos drones não vem mais para você encaixar as câmeras, a não ser talvez algumas versões de cinemas maiores e tal. Inclusive a gente podia trazer alguém, né? De drone, sim, com certeza. Pra entrevistar. Aí outra coisa, um tema legal. Comenta aí, galera, episódio de drone vale a pena pra gente? A gente acha que vale, né? Estamos aqui comentando. Voltando, aí fazendo um link entre isso tudo que a gente falou e o Darwin, pra gente encerrar ali um comentário. O Darwin vem de um mercado. Primeiro, ele trabalhou num estúdio onde tinha acesso a todos os grandes equipamentos, os principais equipamentos de fotografia. Então, estamos falando de Hasselblad, seria hoje Hasselblad de 100 megapixels, flashes dos mais variados modelos e tipos, né? Profotos, Broncolors e outras marcas desse tipo. E isso é caro. Por isso também essa área é muito bem remunerada, para você ter acesso a esse equipamento. É um equipamento caro. Você tem um Flash Pro, deve ter Flash Pro Foto aí de $8 mil, $10 mil. Por isso também é mais difícil de acessar. Mais difícil de acessar. Ele comentou, ele fotografa com uma câmera de 50 megapixels, ou seja, ainda é uma DSLR, ele não migrou para mirrorless, mas é uma câmera caríssima. Quanto custa uma 5D Mark IV aí? Eu não sei. Graças a Deus eu não tô pesquisando essas especificamente, porque
Inclusive, ele comentou que a câmera dele faz uma correção de foco, né? Faz. E aí agora tá uma polêmica danada porque saiu uma atualização do Lightroom, da Adobe, e eles estão mostrando como que você apaga uma pessoa e como que você corrige o foco. Tá surreal. Essa coisa de corrigir o foco existiu há um tempo atrás, há 10. O Steve Jobs ainda era vivo, ele comprou uma câmerazinha que era tipo uma GoPro que chegou a vender num Kickstarter da vida, num programa desse de financiamento coletivo, e que era isso, a câmerazinha fazia foto e o foco era aplicado depois, então você escolhia o ponto de foco depois que a imagem tivesse processada. Isso parece que ajudou os iPhones de alguma maneira, tem todo um... óbvio, essas mega compraram. Então, assim, isso já é um assunto, essa possibilidade de ajustar o foco depois e tal, já é uma coisa que existe há bastante tempo, pelo menos é falado. Sim, mas tá ficando cada vez mais próximo e mais fácil de se fazer. Sobre as mirrorless, eu vi que é difícil errar o foco nelas. Eles têm um foco melhor. 1,5 milhão de pontos de foco e aí milhões de maneiras de reconhecer, né? Você tem o rosto, o animal, o olho, o geral, então tem... E aí você pode botar para a própria inteligência da câmera selecionar qual é a melhor opção. Sim. Então... Inclusive, uma das coisas que mais me perguntam, porque eu uso Canon e existe um meme, assim, uma zoeira no mercado que a 6D, que é uma full frame de entrada da Canon... Básica, né? Que ela não tem um foco muito bom. Então, todo mundo sempre reclama que ela é uma câmera que, apesar de ser full frame, não tem um foco bom. Será? Infelizmente. Porra. E aí a galera começou a me perguntar, quando comecei a migrar para mirrorless, se o fato de eu usar as lentes da DSLR na mirrorless com conversor, né, aquele adaptador, você tem um adaptadorzinho. se dava problema. Não dá, galera. É muito bom. Mas o seu é Canon. Tem que ser o adaptador da Canon. Porque acho que tem umas outras marcas. Tem uns que não funcionam, mas o da Canon... Não sei nem se não funciona, mas, pô... Não é igual, né? Então... acho que em algum momento vai ficar igual, mas por enquanto não faz sentido você não comprar o da Canon, né? Você compra uma Canon de $2.000 e aí você compra um adaptador de 50, não faz muito sentido, né? Acho que vale a pena. Se você quer usar a lente da Canon, da EF, o ideal é que você tenha o original ali, até, né? Você tá tudo com a mesma tecnologia, a mesma linguagem e tal. A gente tá aqui devagando, né? Já fomos pra lente, fomos pra... Então, encerrando porque eu vou te perguntar do outro episódio, do Darwin, você achou, então, que fez sentido ali a história que ele te contou e de uma maneira interessante, que é fora do padrão, né? Sim, bem fora do padrão. Na verdade, pra mim, eu já diria que é bem o padrão. Bem fora do meu padrão. Do que eu tô acostumada a ver. É exatamente o que eu imagino que seja a escolha de uma pessoa para trabalhar com fotografia. Você trabalha num estúdio, aprende, talvez ali ele foi forçado de alguma maneira a se tornar o fotógrafo, porque o chefe dele, o Daniel, que era o dono do estúdio, né, foi embora, e aí ele se viu... Ele já fotografava e tal, mas se viu, agora é a hora de eu fotografar sozinho, de eu voar, né? Então, eu fiquei pensando no que você falou. O que eu acho assim, a gente aqui tá velho, né? Embora não pareça. O Ian parece mais porque ele tem cabelo branco. Obrigado. Mas ele odeia quando eu falo isso. Que não odeio, não, eu tenho cabelo branco. Rapaz, entendeu? Eu tenho cabelo branco desde os 18 anos, então... A galera aí, fã-clube do Ian, por favor, dê um like aqui. Fala alguma coisa pro menino ficar melhor. Então, não, mas assim, pensando sobre o que você falou, eu concordo com você. Na minha cabeça, o certo é isso, é você passar por os estágios, assim como qualquer outra profissão, tá? Que a gente estuda 4, 5 anos e depois você entra como júnior, depois vai para pleno e, enfim, vai passando pelas fases. Só que o que eu vejo hoje é uma galera mais acelerada e sem essa pretensão de passar pelas etapas. E o fato da fotografia estar mais acessível para compra de equipamento, mesmo que seja uma câmera de entrada, sim, faz com que a pessoa já se sinta preparado para aquilo enquanto não está. Ou mesmo que saiba que não está,
fala, beleza, mas eu preciso ganhar dinheiro, então vamos nessa. Mas aí você tem outras maneiras de ganhar dinheiro que não especificamente se lançar. Porque a gente está falando do mercado do Darwin. Ah, sim, no mercado do Darwin não tem como. Eu acho que é impossível você começar sem. Você começar sem ter um estágio. bagagem. Por conta do. E aí, de novo, a gente volta para a questão dos equipamentos, porque isso limita. O cara que está começando não tem como. A não ser que ele seja rico ou que o pai dele seja fotógrafo, também tem um estúdio no CAIS. Não tem como ele começar sem fazer um estágio. E olha que o Ian fez isso, né? O Ian, mesmo com um pai fotógrafo, teve que passar pelas etapas também. Não tem muito para onde fugir. Não tem para onde fugir, Porque a marca não te conhece, a marca não te chama também para trabalhar. É diferente de você criar uma conta no Instagram e falar que é fotógrafo e o seu vizinho te contratar. E não só isso, lembra que a gente falou num outro episódio que o meu cliente, ele sabe tanto de foto quanto eu. Então o cara sabe, o cara não vai correr o risco. É uma agência, né? É uma agência, ou no caso um diretor de marketing da marca, né? Um produtor de moda e conteúdo da marca. O seu cliente, você vai bater numa pessoa que tem total conhecimento do que ele está precisando, de como executar. Então, dificilmente você vai engambelar ele com sem ter uma full frame ou um flash de alta velocidade, de recarga super rápida. Quando ele olhar e você não tem um flash desse, ele vai, cara, como é que eu vou fazer? O Darwin falou ali, 120 biquínis, porque tem todo um processo. Tem um estúdio normalmente alugado. Você tem hora. Você tem hora. Então você tem 10 horas de estúdio. Como é que você vai fazer em 10 horas, você tendo que esperar, em vez de esperar meio segundo, esperar 3 segundos entre cada clique para 120 biquínis? Não vai caber. Com uma modelo só. Não vai caber. Você tem que ter 3 modelos, tem que ter, às vezes, 2 maquiadores, porque você tem que mudar o cabelo da menina. Então, assim, é um mercado de ponta, né? É o raio do mercado, o cara tá no mercado, e que eu considero, inclusive, dos melhores, porque o dele não é o fashion... extremamente fashion, né? Ele é o fast fashion, é o mercado que... É o stylist. Não. O Darwin, ele tá no mercado publicitário de moda. Que são as marcas que vendem pra roupa. Caramba. Que trocam toda semana de roupa, né? Que hoje em dia, acho que é de 15 em 15 dias, trocam pelo menos uma parte da coleção. Então, você tem muita coisa a ser fotografado, né? Ele faz lá as marcas de biquíni, de calcinha e sutiã, que são mensalmente um catálogo gigantesco com muita coisa. E aí temático, aí tem o tema do Dia das Mães, o tema do Dia do Natal, sempre tem um tema. Então é uma mina de dinheiro e assim, não é mina de dinheiro que você vai ficar milionário, mas agora também é um volume de trabalho que, se você não tiver esses equipamentos e o conhecimento, cara, você vai se dar mal, entendeu? Não vai acessar, vai se queimar rapidamente e o mercado não vai te aceitar. Então, isso também eu acho muito legal, porque deixa de novo a fotografia num patamar que você pode escolher para onde você quer ir. Você pode, desde o documental, onde você tem um tempo de processamento, onde você fica anos trabalhando aquele tema, aquele assunto, e você tem uma coisa mais rápida, né? Mais fast, que paga mais talvez, mas que você pode escolher ali qual é o caminho. Paga mais talvez não, paga mais. Tá bom, paga mais. Tem o Sebastião Salgado ali, né? Não, mas o Sebastião Salgado não faz. Ele não faz o dinheiro sempre, né? Você acha que o Sebastião Salgado entra dinheiro na conta dele todo mês, um monte de vezes? Não, ele faz um projeto gigante. Aí ele separa aquele dinheiro. Não sei, eu não sou sobre Sebastião, vem aí contar pra gente se é assim. Eu acredito que ele faça um projeto grande, aí entra um dinheirão, e não é pra ele, é pro projeto. Então ele pega um pedaço daquele dinheiro, que é a remuneração dele, aí divide aquilo no tempo que ele está executando e no tempo depois até o próximo. Então não é. O mercado do Darwin, se você fizer, você vai ganhar dinheiro todo dia. Se você começar a fotografar, todo dia vai pingar uma nota na sua conta. Assim, é um giro muito maior, entendeu? Mas para isso você precisa ter a câmera de 50 megapixels, o flash investimento é maior, o flash da Profoto ou outros nesse nível, 7 anos de assistência, conhecimento das pessoas dentro das marcas e das agências. Então, não é tão simples. Exatamente, acessar esse mercado você precisa ter. E esse mercado vai estar te testando o tempo todo.
Então, o cara documental, ele, pô, é um grande lugar para entrar na fotografia, a fotografia documental, porque você tem tempo para pensar aquela fotografia. Vamos lá, o Pablo, que está aqui, que é daqui da Betamax, que é nosso amigo pessoal, inclusive foi um dos... até bom falar isso, que a gente está aqui hoje por causa do Pablo, inclusive, e o Lajo também, mas o Pablo foi um dos incentivadores do podcast, né? Ele estava com a gente antes disso existir, a gente já vem discutindo essa ideia há algum tempo, que culminou na ideia do podcast. Ela era uma ideia maior, que foi funilando até que... E o Pablo estava, de alguma maneira, nessas reuniões, nesse papo, como um apoiador, e hoje ele sugeriu... Aí estou puxando o saco do Pablo aqui, mas funilou hoje, e ele sentado aqui hoje, ele sugeriu alguns temas aqui. E ele falou sobre como ganhar dinheiro com fotografia, como começar, como... Aí, fazendo de novo um panorama e voltando, eu acho que a fotografia documental é um grande lugar para você entrar na fotografia. Porque você não tem a obrigação do resultado, você pode falar um pouco do que você sente, você não tem um briefing, né, exatamente, você vai gerar esse briefing e você consegue construir uma linguagem. Eu acho só um pouco difícil vender, talvez, mas é um bom lugar de entrada. O que você acha, Aníbal? Fala aí. Eu acho que não é difícil de vender. Eu acho que leva tempo para você começar a vender. Verdade. Tá certo. Mas difícil não é. É tanto que os meninos, o pessoal lá da Escola de Fotógrafos Populares da Maré, vivem desse tipo de trabalho, né? É um pouco diferente. E aí você tem que escolher os caminhos que você quer. Por exemplo, o Baltar, que é dessa fotografia documental e tem uma questão mais crítica, né? E tem um trabalho que envolve uma questão política também. Ele está sempre muito voltado para os editais, né? Para as exposições, para os livros, para venda de foto, por unidade, né? Por coleções. O Ratão, por exemplo, ele faz parte do Revelando os Brasis, que é um programa onde ele foi contratado para fazer esse tipo de documentação. É um trabalho mais longo. É como se fosse também um trabalho, comparando o trabalho da galera da Magnum. E aí eu acho que eles acabam conciliando alguns trabalhos de fotojornalismo com foto documental. Sim. Porque eles fazem das pautas do fotojornalismo... Mas talvez o que eu esteja falando é exatamente essa fusão aí. Eu não tô falando, quando eu estou falando documental, eu estou falando de uma coisa geral. É você fotografar o teu entorno. Acho que é um super início, é assim que você começa. Sim, né? É assim que a gente começa. Porque o cara quer começar... Aí, de novo, você falando que você tem isso na escola, o cara entra lá na escola, ou em qualquer escola, ou faz um curso na internet, compra uma câmera e acha que quer sair fotografando um monte de coisa. E um bom lugar para você começar é no seu entorno. Fotografar o seu entorno, sua família, os seus amigos aí. De novo, a Banlec funciona para você vender uma foto do futebol da galera ou de uma festa que você foi fazer. E é assim que eu acho que a maioria começa, tá, gente? Porque se a gente for parar para pensar em todas as pessoas que a gente entrevistou, acho que quase todas falaram mais ou menos dessa forma. Por exemplo, a Valéria, ela começou fotografando na igreja dela. Eu entrei para fotografia porque eu já fazia dança de salão há muitos anos e fotografava e filmava a galera e eu achava que estava uma porcaria. Então, eu fui estudar para melhorar o resultado daquilo que eu já gerava. Não, provavelmente não. Com certeza estava. As minhas primeiras fotos eram horríveis. Com certeza, não tenho essa ilusão, não. E aí, com a galera, e aí também tem essa parte boa, né? Porque como eles já estavam acostumados comigo, para eu pedir para fazer um ensaio, para testar, fazer alguma coisa, eu tinha público, tinha amigos ali que topavam, né? Entrar nessa vibe e começar. Então, assim, o legal é que tem mercado para todo mundo, e aí a gente já pode entrar também para falar você falou aí, vamos lá. Então, nosso último episódio, a gente encerrou a temporada, já entrevistamos o Darwin, que está no ar, e o Dante, que já vai estar no ar quando esse episódio entrar. Então, como é que foi o Dante? Quem é o Dante? Como é que foi? O que você achou? Quem é o Dante está lá no episódio, as pessoas já vão ter assistido, mas o que você achou? O Dante é uma aula de fotografia. Professor, não é à toa que ele é um mestre, né? E dá pra gente fazer milhares de cortes daquele episódio, porque
cada trechinho que ele fala, ele dá uma aula de fotografia. E eu acho que de cidadania e humanidade também. Assim como o Rogério, né? Esses Assim como o caras que Rogério. têm essa bagagem maior e com mais tempo, mais pensamento sobre a São fotografia. pessoas mais experientes, né? Com vivência e que vale muito a pena a gente ouvir, porque a gente aprende muito, cresce muito com eles. Eu achei curioso que também não foi como eu sou a romântica da fotografia, entendeu? Não foi uma pessoa que começou na fotografia por romantismo. As coisas foram levando ele pra fotografia, né? E isso eu não sabia. Então verdade. Foi uma novidade pra mim. Acho muito... E aí eu acho que é da personalidade dele. Ele é um cara que tem um cunho social muito forte e que tá o tempo todo enaltecendo as suas crias, né? Os seus alunos, né? Então, ele sempre coloca... como ele contou a história dele, obviamente, mas ele contou muito também da galera que estudou com ele, né? Que cresceu com ele, que aprendeu e que está fazendo história agora. Ele usou boa parte do episódio para falar dos projetos das outras pessoas, que é o trabalho dele, né? O trabalho dele hoje são os alunos e os colegas e as pessoas que trabalham com ele. Então, é um professor, qual outro adjetivo você daria? Ele é um agrupador, é um fomentador do mercado da fotografia documental. Então, assim, tem uma editora, ele disse que não é uma editora, mas tem uma editora, ele edita livros, ele ajuda a escolher... É um curador, né? Um curador, isso que eu ia falar. Ele faz curadoria de exposições, de livros e de coleções. Então Agora, é um episódio muito bom, né? É um cara assim... No final, assistam até o final. Pode falar que eu chorei também nesse, que eu chorei no Sérgio nesse. Tá bom. Eu sou romântico. Eu romântico. Eu vou fazer os cortes dele, vou pegar... Ela vai esperar eu chorar umas 6 vezes e vai fazer um corte pra você. Inclusive, eu tenho um outro canal que tá parado, tem que voltar a gravar lá, que eu fazia vários trechos pra falar sobre fotografia mais técnica e dar dicas. E aí uma vez eu entrevistei o Ian, o Pablo até filmou. Foi o Pablo que filmou, é verdade. Ele tá diferente, eu fui olhar o vídeo pra ver se naquela época... mais novo. Ele fala, não é mais novo não, tava com barbão. Tava de barba grande. Um negócio assim, fazendo um triângulo aqui. Uma ponta. Porque minha barba não cresce, aí eu tentei, mas não dá. Aí você falava justamente isso, porque a Ana tem o romantismo da fotografia, não sei o que, não sei o que. Aí agora eu vou pegar daquele... Você vai pegar o corte daquilo e vai mostrar o quanto eu sou hipócrita, que eu falo uma coisa, mas... Pô, acho que vai dar um rio irado, entendeu? Vou fazer todos os cortes onde você fala que eu sou romântica da parada. No TikTok, que o TikTok impulsiona. E depois vou botar você chorando no final. Tá bom, de verdade, eu amo fotografia, então realmente quando é de maneira... Eu gosto muito do papo técnico ou do papo superficial, mas quando entra na parte mais lúdica, poética ou sensorial, sei lá qual palavra você quer usar, eu realmente tendo a me emocionar. Eu acho que na parte técnica você é mais agressivo. É quase que tu estivesse partindo pra porrada. Tipo, qual entendeu? Você já chega lá. O episódio do Darwin, pra até bater, falar isso, o episódio apanhar. do Darwin eu falei pra caramba, caguei um monte de regra. Aí eu fui assistir, fiquei todo arrependido depois. Falei, cara, será que, não tem regra, né? A gente tá falando aqui de possibilidades e, qual câmera, o tamanho. Mas, cara, não quer dizer também, se você acredita que com um flechinho de mão e uma câmera, sei lá, meio megapixel aí você vai fazer, e tem gente fazendo, tá? Não o que a gente diz aqui é só o que a gente acha, o que a gente viu. A gente tem um pouco mais de vivência do que a maior parte das pessoas dentro da fotografia em áreas distintas, então a gente junta esse conhecimento para dividir com vocês, mas não tem regra. Esquece tudo que eu falei de quando eu caguei regra aí, quando eu cago regra de vez em quando, agressivo, sei lá o quê. É só um personagem, ou um pouco da minha... Não acredito. Não acredito em metade das coisas que eu falo, então fica tranquilo. Na verdade, tem regra sim, mas a parada é o seguinte, você tem que ouvir tudo... Acabei de fazer um meia-culpa aqui. Vamos discordar. A parada é o seguinte, tem regra sim, mas você tem que ouvir tudo e escolher o que você acha que vai encaixar
pra sua realidade, entendeu? Meu pai disse uma coisa uma vez, não sei se foi, acho que foi meu pai que falou. Você tem que entender as regras para poder quebrá-las. Exatamente. Então, você aprender faz parte. É a mesma coisa quando a gente está ensinando fotografia básica, que a gente fala que a gente tem que ficar olhando lá a reguinha do fotômetro para chegar no zero. Ela não funciona para todas as ocasiões, entendeu? Na média, né? Se você estiver fotografando para um ponto de cinza médio, ok. Se não, amigo, se tiver muito claro, muito escuro, lascou, não vai funcionar aquilo ali. Não. Mas para a gente falar isso no início, para uma pessoa que está aprendendo, é muita informação. Então a gente fala que é no zero. Depois a gente fala assim, lembra quando eu falei que era no zero? Então não é bem assim. Aí a gente começa a lapidar, entendeu? Porque não dá para também Aceita jogar... um desaforo para lá e para cá, né? Dá pra... Exatamente. Só que você tem que ter controle, né? Sem a técnica você não tem o controle, e aí a probabilidade é que a história ou fique claro demais ou escuro demais, ou você não tem informação, ou tenha um pretão lá, você não vai ter as nuances, né? E aí a fotografia é muito feita de nuances, né? Exatamente. E aí a gente vai receber um convidado aqui que ele vai falar assim, ó, o certo é você fotografar tudo subexposto, depois você recupera no Lightroom, no Photoshop. Aí o outro vai falar, o certo é você fotografar super exposto, o certo é você fotografar... Não tem certo, galera. Cada um vai pro certo da realidade de cada um. Lembrei de uma coisa aqui, vou falar, que eu acho engraçado. Eu nunca gostei de professor de fotografia. Eita, falou na minha cara. Não, e tô aqui pagando a língua, tô aqui fazendo um podcast que é para ensinar fotografia de alguma maneira, não é exatamente uma aula, então já me exime um pouco da coisa. E uma das minhas melhores amigas, hoje minha sócia aqui, uma pessoa que tá todo dia, a gente se fala, sei lá o quê. Eu tenho outro, o Dempsey, é meio professor de fotografia também, já foi Dempsey citado. Mais que outra. Tadinho do Dempsey aí, Dempsey. Feedback. Dempsey, você vai ter que vir aí. Diz que não vem. Por que não vem? Sei lá, por que ele não vem. Ele é porque é maluco na cabeça. Vem, Dempsey, pô, vem falar. Diz que ele não tem... lembrei, ele não tem o peso suficiente pra falar. Não, a gente fotografa... Mas a gente dá uns bolinhos pra ele ficar mais fofinho. Exatamente. Mas eu sempre impliquei um pouco com essa figura professor de fotografia. Até porque eu não tive um. Eu tive o meu pai, mas ele não era exatamente... Ele não tem esse tom professoril de ensinar. Ele, pelo contrário, ele nunca nem deu muita... Ele só passava do meu lado quando eu tava fazendo e falava, tá errado isso aí. Tá errado. Mas não necessariamente me dava o que tinha que ser feito e tal. Ou quando eu não estava perguntando nada aí, ele resolvia explicar. Então, não era exatamente uma aula, né? Coisa. E depois eu fui estudar cinema e tive um professor de fotografia que, coitado, acho que também não posso criticar ele, mas não foi legal em relação. Eu fui reprovado em fotografia. Você foi reprovado em fotografia? De cinema. Que isso? Porque ele não me deixava fazer perguntas. E aí eu falei, cara, se eu não posso fazer pergunta, eu não vou fazer a prova. A prova de fotografia, eu só não posso perguntar para você minhas dúvidas. Porque ele dizia que minhas dúvidas eram muito além da turma e atrapalhavam a aula. E aí me reprovou no primeiro período. Primeiro período de fotografia da faculdade de cinema, eu fui reprovado. Porque eu não fui fazer a prova também. Sabia que eu ia ser reprovado, tá? Não foi culpa dele. Mas eu não fiz a prova, bati o pé, depois eu tive que fazer, e aí passei e tal, mas... Então eu tenho uma implicância com essa figura. Mas estou aqui, falando de fotografia, tentando ensinar com a professora de fotografia. Gosto um pouquinho dela, então tudo bem. Essa eu acho menos chata do que a outra. Então, isso que eu acho maneiro entre a minha amizade com o Ian, porque nós somos muito diferentes, é muito engraçado isso. Muito. Ao ponto que ele não gosta de professor de fotografia, eu sempre tive admiração pelos meus professores. A ponto de ser uma admiradora chata, sabe? Aquela pessoa que baba o ovo demais. O ovo de foto. Saco isso, né? Mas era. E... não é? Sou. Eu fico... Era. Ela já fugiu, ela é. Pablo tá ali confirmando, ela é. Só um pouquinho. Então, mas assim, o que acontece é que, na verdade, a gente tem pessoas e pessoas. É óbvio que eu não tive todos os professores legais do mundo. Mas os que foram legais foram muito legais. E esses eu carrego pro resto da vida comigo. E tem também o jeito de cada um aprender. A gente, aí voltando para programação neurolinguística, que sei que você gosta também, na programação neurolinguística a gente diz que a gente aprende e que a gente segue todos os 5 sentidos, né? E que a gente tem preferência por alguns. Então, quando a gente está estudando com alguém, a gente também tem essa relação. Então, tem aquele professor que vai te instigar para você correr atrás para buscar.
vai ter aquele professor que vai te dar tudo na mão, né? E aí, calha, às vezes você cai com um professor que não tem a mesma vibe que você. E aí, eu vou te dar um exemplo. Meu primeiro professor de fotografia, posso até falar o nome, porque ele vai saber que é ele mesmo. Ele era do ateliê da imagem, e ele é um cara... você já contou isso, eu acho. Ele é formado em Belas Artes, e que pra mim isso foi incrível, porque eu não tinha, diferente do Ian, que vem de uma família de fotógrafos, eu não tinha essa referência. Então, ele, por ser um cara que vem de um mundo acadêmico, de história da arte, ele trazia com ele também, além da parte técnica da fotografia, muita referência visual, que eu tinha necessidade, né? Porque é diferente quando você vem de uma área onde você já tem essa referência. Não é à toa que tem tantos fotógrafos que são arquitetos, né? Que foram arquitetos antes, que fizeram uma faculdade, que tinham uma relação com imagem. E aí eu ficava com umas dúvidas, eu falava assim para ele, como é que o cara fez essa foto? E tinha uma foto do Sebastião Salgado, que as mãos eram muito grandes, quase que maiores do que o rosto. E eu falava para ele, cara, como é que ele fez essa foto? Aí ele falava assim, vai estudar. Cara, que me dá um ódio. Porque eu falava, poxa, ele sabe a resposta, entendeu? E ele não queria me falar. Então, tem esse professor que vai te instigar para você correr atrás e tem aquele professor que vai te entregar. Eu acho que eu sou muito aquela professora mãe, sabe? Você vai me perguntar, eu vou te responder, é isso. Se eu não souber, eu vou falar, não sei, mas eu vou correr atrás para poder descobrir, para poder te falar. Tudo que eu te pergunto que você não sabe, 2 dias depois a pipoca no meu WhatsApp lá. Ó, aquele negócio que você perguntou é isso aqui, ó. Achei. Porque eu sou chata pra caramba com isso. Então, por isso que eu acho que eu acostumei, assim. Eu tive todos os tipos de professores que você possa imaginar. E eu gosto de ensinar também. Eu sou curiosa, assim. Sou curiosa até demais. Às vezes, curiosa com coisas que não deveria. Pergunto coisas que eu não deveria perguntar. Né? Porque quando a gente pergunta, às vezes a gente recebe um retorno. E aí, né, tem coisas que é melhor a gente não saber. Mas, enfim, o Dante Isso estamos falando de professor, porque esse é o assunto TDAH da galera viaja, mas o exatamente, assunto é o Dante, que é um professor. Eu vou e volto. Foi incrível, né? A gente foi maravilhoso. Então, galera, a gente fechou a primeira temporada do podcast. Com chave de ouro. Com chave de ouro. A gente nunca imaginou que essas pessoas estariam disponíveis já. Todas, tá? Não estou falando do Dante. Todas as que estavam ali estariam disponíveis pra gente, teriam tempo para conversar com a gente, com vocês, né? Porque, na verdade, a gente é só uma ferramenta para que vocês escutem as histórias e aprendam as coisas. E aí, eu acho que a gente fechou muito bem. Foram 12 episódios. Na verdade, existem já 13. 13, porque a gente tem o 00, que sou eu e a Ana. A gente fez um da lista, eu e a Ana de novo comentando, que era o 10º. E depois a gente tem um fotógrafo de ponta de uma área comercial, zona, e um super professor de fotografia, mestre de vários super... Exatamente. Ele é mestre de super fotógrafos, então assim, ele é professor, ele é quem ensinou os super fotógrafos a chegarem lá. Ensinou o Rogério Reis, vocês ouviram aí o Rogério Reis, ele é um professor do Rogério Reis, entendeu? Professor do Dempsey, que é um cara que, tem a ver com a minha história na fotografia, me ensinou bastante coisa. Como eu já comentei, eu era criança e estava no laboratório, o Dempsey era assistente, aí voltando a esse caminho certinho e tal. E eu ficava com o Dempsey ali. Então é um cara que ensinou pessoas assim muito, muito boas, que entendem muito de fotografia e que vivem da fotografia, né? Que é isso que a gente está tentando passar para vocês. É possível viver de fotografia, tem muitos desafios, um pouco de regra, se você quiser quebrar as regras depois, é bom que você entenda elas. Então a gente, voltando às regras, a gente estava no 14º episódio, a gente está aqui hoje num novo cenário, falando sobre tudo que aconteceu até agora e coisas aleatórias da fotografia. Já falamos dos episódios. Como diz um amigo meu, amenidades. Amenidades, causos e contos e cases. Exatamente. E coisas. Tá. Quer falar alguma coisa? Eu quero contar um caos. Ih, meu Deus. A indicação do nosso convidado, Eduardo, que estava lá junto com... o nosso convidado, não, o acompanhante do nosso convidado. Isso, do Dante, que esteve com a gente lá e ele deu uma ideia da gente contar um caos. Vamos lá. E aí eu quero contar uma coisa para, de repente, inspirar vocês,
né? Se vocês querem começar na fotografia. É um pouco romântico, mas Falei, vamos lá. vocês podem usar isso ou não, né? Então vamos lá. Como eu comecei tarde, né? Eu trabalhei. Eu vim de uma família. Já falei sobre isso, né? Eu vim de uma família onde as pessoas não acreditavam na fotografia como trabalho, como profissão, como arte. Minha mãe tinha um sonho de que a filha dela fosse a primeira pessoa da família a fazer uma faculdade. Então tinha uma pressão muito grande para isso. Então eu fui fazer faculdade, escolhi uma profissão de uma coisa que eu gostava, porque eu sempre fui muito curiosa, então fiz tecnologia. E sempre fui muito boa nisso. Então foi fácil de começar a ganhar dinheiro e de continuar nessa profissão. Trabalhei 16 anos com isso. Inclusive tenho alguns ex-chefes que até hoje eles falam: pô, quando você quiser voltar, me manda seu currículo. Eu acho que isso não vai acontecer, por enquanto. Não pretendo voltar, mas... Enfim, é bom saber que tem uma portinha ali, né? Uma janelinha ali. E aí, quando eu comecei a estudar fotografia, foi por causa da dança. Eu já fotografava desde adolescente. Minha primeira câmera eu ganhei com 15 anos. E aí, quando eu decidi mudar para fotografia, né, realmente, eu falei, bom, não dá, na minha idade, para começar como uma assistente de alguém. Adoraria, tá? Inclusive, me candidatei para uma fotógrafa que hoje eu presto serviço para ela em algumas questões tecnológicas para manutenção do site dela. Mas na época eu me candidatei para ser estagiária dela. Ela botou uma vaga e eu falei, olha, posso ser sua estagiária final de semana, sábado e domingo, o horário que você precisar, tô lá, não precisa nem me pagar. Mas ela não topou, porque ela queria uma pessoa jovem, que estivesse na faculdade, que tivesse disponibilidade. Você já tinha 43? Já, tô com 72, já tava com 43 quando eu comecei. E aí, o que rolou? Eu falei, bom, ela não aceitou, já vi que não vai ser fácil eu começar por aí. Então, eu vou começar da parada mais difícil e mais longa também, né? Porque eu já tinha noção de que não ia dar para ser rápido. Então, tudo que eu podia fazer de curso, de treinamento, eu fazia. Fez mesmo, bastante coisa, né? Sempre fui muito rata de workshop e treinamento. Tudo que eu podia guardar dinheiro, eu guardava. Porque eu sabia que em algum momento eu ia querer fazer essa transição e eu ia ter um período no zero, né? Sem receber. Até criar clientela. E aí eu fui procurar um mentor. Eu precisava de uma mentoria para me ajudar a vender. Porque fotografar eu já sabia. Mas eu precisava saber o resto do que era um negócio de fotografia. Sim. Então, se você quer começar nesse mercado e você tem apoio familiar para começar, beleza, vai no seu tempo. Se você não tem esse apoio, se prepara para você se apoiar sozinho, né? E começa a estudar. E não estude só sobre fotografia, né? Estude sobre administração, sobre vendas, sobre marketing. A menina da Babusca fez isso também. A Valéria. A Valéria fez um treinamento na época, ela falou, inclusive treinamento para equipe, treinamento para isso, ela foi fazendo vários, ela se preparou. Desculpa, Valéria, esqueci, o nome fugiu rapidamente aqui, mas ela fez isso. Fez. Né? E ela estava sempre descandidatando. E você vê que ela é uma pessoa de sucesso. Pois é, que ela se preparou para isso. Então, quando você olha uma pessoa e vê que ela tá ganhando dinheiro, tá fazendo uma coisa que você gostaria de fazer, fala, tá, beleza, então vamos tentar fazer uma modelagem. O que essa pessoa fez que eu acho que eu não estou fazendo aqui para poder melhorar, né? E aí, quando eu comecei essa mentoria, eu escolhi fazer a mentoria com um cara que era o dono da escola de fotografia onde eu tinha estudado. E ele fazia também uns congressos, e aí ia ter um congresso aqui com vários fotógrafos internacionais de casamento. Eu queria ir, não tinha grana para pagar. E aí eu falei para ele, pô, você não tem uma vaga lá de voluntário, né? Eu posso servir um cafezinho, eu faço qualquer coisa. Fico na porta, né? E aí ele falou assim, tenho, mas tem que falar inglês. Eu falei, beleza, eu falo. Aí ele falou, você fala inglês? Eu falei, falo. Aí ele, então tá, então eu vou falar com o coordenador da escola e aí a gente marca direitinho com você. Ele não era a única, né? Tinham vários voluntários lá. Mas eu fiquei tão feliz dele me dar a oportunidade e de estar perto, assim, de pessoas que eu não teria a oportunidade de estar se ele não tivesse trazido essa galera aqui para o Brasil, porque eu não ia ter grana para bancar, para ir lá para fora, né? Porque eu teria que pagar um curso de cada um daquelas pessoas, né?
que eu ficava na porta, eu ficava o tempo todo em pé, assim, era aqui em Botafogo, num auditório gigante, e eu ficava na porta para fechar a porta quando a galera saía para o ar não vazar. Mas eu tava tão animada com aquilo ali, que ele, no intervalo, ele mandou me chamar. E aí tinha uma menina que era recepcionista, chamava Ana também. E aí a namorada dele veio e falou, Aninha, o Vinícius quer falar com você. Eu falei, sou eu mesmo, pode ser que seja outra Ana, né, porque ela é funcionária. Aí, não, é você. Eu falei, putz, fiz alguma merda. Cara, me chamando pra me dar um esporro, alguma merda eu fiz. Aí cheguei lá e sentei, ele virou e falou assim pra mim, eu gosto muito de trabalhar com gente que tem brilho nos olhos. E você ficou o tempo todo em pé, olhando pra galera, toda animada, assim, como se aquilo ali tivesse seu parquinho de diversão. E eu falei pra ele, mas né? Porque quando que eu teria essa oportunidade? Era de verdade, né? E aí ele falou assim, eu tô com uma vaga para trabalhar lá na escola por 3 meses para treinar pessoas. Eu olhei no LinkedIn e vi que você tem experiência com gerenciamento de projeto. Então, eu acho que você poderia topar. Eu já estava desempregada na época. E falei, você topa? Eu falei, topo? Pô, trabalhar com os meus professores. Aí vem de novo a questão dos professores, né? Vou trabalhar com os meus professores. E aí, assim, eu fui. Era para ficar 3 meses. Foi seu primeiro emprego na área de fotografia. Foi. Então você era uma interessada no assunto, tentando fazer uma migração de carreira. E aí nesse meio do caminho... Foi quando começou a dar certo. Nesse meio do caminho eu fui mandada embora da empresa. Era uma empresa que estava migrando todo mundo para Belo Horizonte, eu não queria ir. E aí eu falei, bom, agora que eu fui mandada embora, eu vou gastar mais... vou investir mais o meu tempo, as minhas horas estudando, né? Vou ter mais tempo para estudar. E ver se eu consigo... migrar nesse período, porque podia ser que eu não conseguisse se tivesse que voltar a trabalhar com tecnologia. E aí ele me chamou para trabalhar lá, era para ficar só 3 meses, eu fiquei 2 anos e meio até a escola fechar aqui no Rio. E aí assumi depois a coordenação, e aí aprendi muito também, porque aí eu ficava 24 horas consumindo fotografia com aquela galera, né? Assistia às aulas de novo, que eu quisesse assistir, eu acompanhava os alunos, eu via o processo, de como que era montar as turmas, né, dos workshops, o que a galera buscava mais. Eu conversava com os professores, eu comecei a fazer aí nos casamentos, nos trabalhos com os professores como assistente. Então, foi uma porta, assim, gigante de aprendizado. Por uma assistência. Foi uma assistência, né? Você fez assistência na escola, que é o que você faz hoje. Exatamente. Você acabou abrindo uma escola. Abri uma escola porque ele fechou dele. Sim. Talvez, meio Darwin, né? Meio Darwin. Porque se ele não tivesse fechado, talvez eu tivesse até hoje lá, entendeu? Trabalhando lá. E aí, pra você ver como é que... não sou só eu, tá, gente? Tenho vários exemplos de alunos que entraram na escola e que fizeram processos parecidos, assim, de entrega mesmo pro que queria fazer. Mas tinha um propósito maior. Então, as pessoas brincavam comigo e falaram, nossa, a Ana não para de ler, de estudar. Eu falei assim, porque eu tenho pressa, porque eu não tenho mais 18 anos, né? Mas não para até hoje, inclusive. Mas eu gosto, né, também. Sim, mas eu tô te dizendo, você hoje é uma dona de escola, fotógrafa, apresentadora de podcast sobre fotografia, e mesmo assim, eu, por exemplo, outro dia compartilhei um curso com você, que você queria ver, queria entender, afim, faz parte também da tua personalidade, né? Faz. Não foi uma coisa pontual, eu preciso aprender, tô aqui, não. Tem um pouco a ver com o que o André Nicolau falou, né? Você tem que ser de verdade. Sim. Não adianta fingir que né? Fingir não sustenta muito tempo, entendeu? Então não adianta você... agora eu vou consumir tudo aqui nesse momento, que daqui a pouco eu vou ser fotógrafo. Não parou de estudar até hoje. Ela estuda até hoje, mesmo sendo tudo isso que eu falei. Então acho que tem a ver com isso. E isso que você falou é legal de comentar também para trazer as pessoas um pouco para a realidade, para o chão, né? Porque, embora eu seja muito romântica, nessas horas eu paro para pensar muito... Mas você é uma romântica que coloca em prática as coisas. Eu sou uma pessoa mais de executar, mas se a gente for parar para pensar nas estatísticas, pelo menos das estatísticas das turmas que eu fazia, a gente tinha um público 63% feminino, era alto, e também tinha um público de desistência, assim, absurdo. Então, das turmas que a gente teve 30 turmas na escola de imagem, dava para contar no dedo quantos se mantinham na fotografia depois que terminavam o curso. Imagina. Ficavam 2, 1. Da minha turma tem 2, eu e mais uma menina. Então, para você ver que
que não é uma profissão fácil. É fácil de entrar, mas muito fácil de sair também. Eu diria que nem fácil de entrar também, porque as pessoas acham que comprou uma câmera e tirou foto é fotógrafo, é isso que eu falei. Se você não vende as suas fotos, você não é um fotógrafo profissional. Fotógrafo profissional é quem vende e vive das fotos. Mas pior é que a galera vende. Só não vende pelo preço que deveria vender, mas vende. Mas não vende aí, você não se Vende e sai por sustente. Você não se R$200. sustenta, é isso que eu tô Isso, falando. aí ela Não é desiste. uma profissão, pô. Ela A larga. profissão é antes. quando paga as contas. No final do mês ainda sobra um dinheirinho pra você reinvestir, porque você vai ter que trocar a tua câmera depois. E ela vai estar mais cara. Ela vai Tem que custar ter mais fluxo de cara. caixa. Você, né? na teoria, tem que prosperar, então você vai ter que ter uma câmera maior, melhor, mais lentes. Tem que cuidar do seu equipamento para poder também que ele dure. Não é simples. É isso que eu tô falando, não adianta. Não é só uma romântica. Então vamos lá, agora uma análise de tudo que você falou. Você não é só uma romântica, você é uma romântica que executa. Você não era uma interessada em fotografia pontualmente, que não desistiu do curso, inclusive se tornou professora ali, ou coordenadora desse curso de alguma maneira. Você não é uma pessoa que desiste de estudar, porque você está estudando até hoje. Eu vejo isso no dia a dia, porque eu estou com você sempre. Está sempre procurando, indo, vai nos lugares. Mas assim, chega a ser chata. Vai em tudo quanto é lugar, quer saber tudo. Vai na loja do cara, quer entender porque que o cara está fazendo isso, como é que funciona. É dela, faz parte, né, do teu jeito. Então isso é uma curiosidade genuína. Entendeu? A sua curiosidade ela é genuína. Então isso também te ajudou. É uma pessoa que se comunica. Inclusive, a gente já falou disso aqui. Tinha uma dificuldade quando a gente se conheceu alguns anos atrás. Tinha muito mais dificuldade de se comunicar que você tem hoje. Eu até te sinalizei isso na época. Falei, pô, você precisa treina, bota teu celular também. lá. Estudou e melhorou pra caramba. Ou seja, faz parte. Tá aqui apresentando um podcast. Uhum. Tive aula com o Pablo. O Pablo me deu várias dicas, Pablo vários bizus. é um ótimo comunicador. Então, assim, o que eu acho disso tudo? Tem a ver com ser de verdade, entendeu? Eu acho que aí entra o comentário do André Nicolau. Que, né, ele não se aproximou dos famosos do sei lá o quê, porque acho que ele nem se aproximou, ele colocou dessa maneira, não foi assim, ele já era enturmado, já era realmente amigo dessas meninas, ele já convivia com elas, porque acho que fez curso de teatro e tal, né? E aquilo ali, as pessoas incentivaram ele a ser fotógrafo e ele acreditou e foi de verdade. Ele é amigo dessas pessoas até hoje. Ele não foi pontualmente amigo para entrar no mercado. Entendeu? Eu acho que não funciona muito. Você não estava ali porque você queria ser uma fotógrafa para daqui a pouco sair vendendo foto. Você está até hoje estudando, tem a ver com você. Então eu acho que funciona muito assim. Eu vivi uma coisa, a gente está falando de causos, por exemplo. Eu comentei com você ontem num telefonema, ontem ou anteontem. Eu sou filho de um fotógrafo famoso desse mercado publicitário, que é um mercado super bem remunerado e tal, vivi dentro do estúdio, aquela historinha toda que a gente já ouviu, todo episódio a gente escuta aqui. E quando eu comecei a rodar pasta nas agências, as pessoas não me davam trabalho. As pessoas até me recebiam, era uma vantagem que eu tinha. As pessoas me recebiam, porque eu era filho do Aderi, porque as pessoas já me conheciam, elas não tinham muito como fugir de mim. Mas não necessariamente aquilo se concretizava como um trabalho publicitário. Vou te dizer que foi duro. Não foi fácil. E aí, talvez porque minhas fotos não eram tão boas, talvez porque eu não tinha o tipo de comunicação que as pessoas queriam, ou talvez porque não era para ser. Mas então, assim, não é que é tudo fácil. Uhum. Né? É importante falar isso aí. Mas você não acha também que eu tive a facilidade do equipamento, do conhecimento, eu já tinha o conhecimento e tal. Mas tem uma virada ali que não importava de quem eu era filho, ou se eu tinha super câmera, ou se eu já tinha um portfólio grande. Simplesmente não conectava. E a margem era muito pequena de conexão que se tornava um trabalho, que me pagava bem depois. Também fazer de graça ou fazer favor, eu fiz muito. Aí eu fiz pra cacete. Todos esses que eu falei que não... Na hora de falar, vamos fazer uma foto para prêmio, existe muito isso no mercado publicitário, ou uma foto para teste, ou sei lá o que, isso eu fiz 1 milhão. Aí ninguém nega. Mas te dar um trabalho com grana, são poucos, é difícil. Mas você não acha também que está relacionado com um certo pré-conceito de uma imagem? Você está usando o que eu te falei, sim. Não, porque eu acho que se encaixa para mim também, claro, de formas diferentes, assim, mas... preconceito existe. Aí, de programação neurolinguística, de novo, porque as pessoas, a gente olha e te julga. Provavelmente, de alguma maneira, eu tinha uma imagem ali de filhinho de papai, ou filho do cara. Então, com certeza.
E talvez pior ainda, o filho do cara que não vai executar o que o cara faz. Então, né, assim, ele não é o pai. Não adianta eu contratar ele mais barato porque ele não vai executar o que o pai faz. Sei lá, cara. Não sei, as pessoas julgam. Com certeza tinha alguma coisa. Eu acho que eu tinha uma postura diferente do que eu tenho hoje, né? Eu era mais novo também, então também acho que isso. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, funcionou. Tanto que eu sou fotógrafo até hoje, eu vivo disso. Eu tenho 2 filhos, eu criei uma família, né? Eu sobrevivi, paguei minhas contas, fiz as coisas todas com fotografia. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, mesmo com todas as facilidades, e eu posso dizer que nesse mercado eu tive todas elas, estavam todas na minha mão, não necessariamente o resultado é positivo no final. Positivo que eu digo, não é isso que garante que você vai dar certo. Uhum. Então, é importante as pessoas perceberem isso, né? Nesse mercado de ponta, aí voltando para o Darwin, se você não tiver a qualidade, o equipamento, a conexão, sei lá o quê, e mesmo assim, eu tendo isso tudo, não necessariamente eu saí ganhando grana. Aconteceu depois, tá? Alguns anos depois mudou. Tô falando quando eu cheguei ali. E aí eu também precisei fazer migrações, eu migrei para o mercado de moda. Eu não fiquei batendo na porta do mercado publicitário, que era um mercado muito mais difícil. Então, e também, aí, uma observação agora pensando, eu peguei uma época que os diretores de arte, esse início, que os diretores de arte eram mais velhos. Eles não eram jovens. Aí talvez não confiassem não em você. Confiassem em mim. Porque você era jovem. Eles eram... O meu pai ainda era mais novo do que eles. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu tava num momento ali que eu era o garotão, que os caras não tinham a menor confiança em mim. E ainda mais o filhinho de papai, o filho do cara. Tá aqui porque o pai, vou receber ele porque eu não posso ficar chato com o pai, sei lá. Não sei se era isso, tá? Tô aqui conjecturando. Uhum. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, mesmo com tudo isso, foi duro, cara. Eu não conectei nem 10% das pessoas. Eu mostrei para 100 e não vendi para 10. E aí fui também aprendendo como mostrar, o que mostrar também, aí é uma curadoria de que trabalhos apresentar, tem toda essa história, e fui fazendo uma migração para o mercado de moda, que na minha concepção, naquele momento, era o mercado mais fácil. E aí eu arrebentei. Aí eu peguei as oportunidades, eu tive uma grande oportunidade, foi a... Cláudia Simões, é isso o nome? Acho que pode ser. Tem uma marca chamada Cláudia Simões. Agora não faz mais roupa, só faz toalha. O Anderson Vescar, que era um amigo. E aí, umas oportunidades. O desfile dela ia ser dentro do estúdio do meu pai, durante a semana de moda. Então, ela não ia pagar o preço que o meu pai precisava. E ela precisava fazer fotos que linkassem com aquele espaço, porque a coleção foi apresentada lá. Aí, sim, conjecturas... Você tem que usar as coisas que você tem. Eu estava ali, eu era o cara, eu conheci o meu network, eu conheci o produtor, o Anderson Vescar, que também foi um dos caras que me impulsionou nesse momento. E aí eu fiz um primeiro catálogo. Na época que você tinha catálogos impressos e tal. E dali... Ainda dá para fazer, galera. Vocês podem fazer catálogo. Catálogo? Não dá não. Dá sim. Quem faz catálogo? Não, dá para imprimir o catálogo. Mas as marcas não dá para você ser fotógrafo de catálogo. Tá ferrado se você quiser ser fotógrafo de catálogo, fotógrafo acabou. de catálogo eu não sei, mas dá para você imprimir. Você pode ganhar dinheiro com impressão também. Não é. As áreas da fotografia são todas. Tá aí a gente tem um episódio de um cara que ganha a vida com impressão de foto. E que é do mercado de fotografia. Exatamente, que é o Marcelo do Barracão de Imagens. Hoje ele me indicou um cliente. Pô, cara, eu adoro aquele episódio. Já falei isso várias vezes. É um dos episódios que eu mais gosto. Eu adoro coisas técnicas. Apesar de não parecer, né? Assim, não é muito aqui o que a gente fala. A gente tenta não ser tão técnico até para que todo o conhecimento vá entrando devagar e tal. Mas então, ao contrário, né? Aí... Depois quando eu entrei para a moda, eu consegui. Aí, depois dessa oportunidade, eu fiz algumas fotos em Nova York. Fui para Nova York, liguei para as agências de modelo. Estava em Nova York, minha mãe morava em Nova York na época. Liguei para as agências de modelo para desenvolver fotos. Assim, tô aqui, eu e o Anderson Vescar, que era esse cara, produtor de moda, estamos aqui e queremos fazer foto. Que já eram para o Jornal do Brasil, já estavam meio linkadas que se desse certo. Aluguei um carro, peguei os modelos, aí fiz uma coisa diferente do que estava sendo feito aqui. Então, assim... Aí conectou. Eu fiz todas as marcas que você imaginar, fiz muitas marcas de moda e tal, não preciso citar nomes, mas muitas, e as principais. Mas na moda também tem isso. A moda, você é o fotógrafo da moda, eu já comentei. E 2 anos depois você não é.
Tem a moda da moda. O que o André Nicolau faz, por exemplo, é difícil. Que é estar há 10 anos manter. fazendo moda, entendeu? Não é fácil. O Bob fala isso num episódio de podcast que eu ouvi, não lembro qual era o podcast, mas ele falava exatamente isso, que ele foi pra Nova York pra fazer assistência, Sim. e aí só o fato dele ter ficado um tempo lá fez com que ele ficasse meio que famoso, que as pessoas têm essas essas ilusões, né? E aí quando ele voltou, ele pegou um monte de trabalho, porque... E ele falou que lá ele era o assistente do assistente do assistente. O terceiro assistente. Lá você tem. Você tem o diretor de fotografia lá. Ele falou, que é o mas primeiro era o cara que assistente. abria a porta, entendeu? Aí... Lá o fotógrafo não é um fotógrafo. Lá o fotógrafo é um diretor de arte e o que seria o que a gente chama fotógrafo é o DP, que é o primeiro assistente. Então o fotógrafo é o cara que conceituou aquela imagem. Só tô falando de moda, mais para moda e coisa. Mas é o cara que conceitua e que às vezes aperta o botão e às vezes nem aperta. Esse é o cara que assina a foto. E o cara que assina a luz é outro. É o DP. Bem diferente seria o daqui. primeiro assistente aqui. Que aqui não assina Aqui nada. não. Assina, não. Se você faz moda, normalmente seu nome vai sair em tudo. Isso é uma coisa legal. Assim, você vai sair no final do catálogo. Agora não tem mais catálogo, mas você faz uma revista, sai lá quem era o assistente, quem foi o manipulador, primeiro. Não sai primeiro, segundo, mas sai os assistentes todos. Dá uma olhada com calma depois, você vai ver lá, sempre tem. Eles dão crédito para todo mundo, normalmente. Legal. É padrão, assim. E aí funcionou. Então, você tem que fazer ajustes. Ou seja, dentro do mercado que meu pai trabalhava, eu achava que ia ser moleza para mim, que eu ia conseguir, não consegui de cara. Depois eu acabei fazendo publicidade numa outra virada de carreira, porque aí a moda eu já não era o fotógrafo da moda e tive que ir atrás de publicidade. E mesmo assim nunca tive o mesmo sucesso que eu tive com moda, assim, nunca fui o expoente da publicidade. Seu pai é o expoente da publicidade? Meu pai ou da foi moda? não, da publicidade. Meu pai foi 3 vezes. Tinha um ABP, Associação Brasileira de Propaganda, considerado o melhor fotógrafo do país. Que irado. Que acho que é o único, inclusive, que tem 3 prêmios. O Conrado Wessel antes era pra premiar a galera de publicidade. De publicidade. Ele é um prêmio de fotógrafo de publicidade. Não mais. Já. Não, porque ele foi abrindo, porque a fotografia também foi mudando. Você não tinha, né, antes tanto. Você tinha o jornalista, o publicitário, o de evento, que aí fazia tudo, e, sei lá, o de book. Era meio isso, não era? Não sei, posso estar falando besteira, mas era meio da nos sua anos época. 90, 80, acho que era meio isso. Não, É da eu minha vivi época. os anos 90 ali. Eu comecei a fotografar nos anos 90. Triste falar isso, né? Já falei, eu fiz ensaio para a revista Desfile. Da extinta Quantos Rede anos você Manchete. tinha? Uns 16? 19, 18, Nossa. 98. Talvez 18, 98. Eu já fotografava, eu já estava fotografando, mas a primeira oportunidade foi o Marco Antônio Ferraz, que era editor da revista, que me deu. Trabalha comigo até hoje, eu já falei isso num episódio. E falei que o Dante falou que eu acabei com as revistas todas, com a revista do Jornal do Brasil. O Dante Você falou- faliu várias revistas, é É. verdade. É que você foi falando todas que faliram, que você Porque trabalhou. porque Ele quando eu falou, comecei a fotografar, elas já estavam associou. falindo. pô, é. Já era, o mercado impresso estava terminando ali, era o fim das revistas. Não vendia mais. Mas isso, um caos aí. Fiz um panorama aí da real de como é. Ou seja, não garante nada. Você ter a câmera, você ter o pai fotógrafo, você ter o... me garantiu bagagem, ter acesso aos equipamentos e bater muito na porta das pessoas. E aí, lembrando que tem que ser cara de pau, como o Cadu falou, de vender o seu jabá. Eu sou cara de pau, essa parte eu tenho. Então, Tem mesmo. Tô aprendendo com o Ian. O não eu já tenho. Isso é uma você coisa fala pra que- mim todo dia. O não, cara, tá garantido em todas as coisas, tudo que você desejar, você já tem o não. Aí se você desejar muito, você vai insistir, cara. Posso ser machista agora no meu comentário, Não, mas... cuidado. Não seja. Não, eu ia falar, o homem já tá acostumado a levar não, né? Então você já tá mais preparado. Mas até pra isso funciona também. Acho que eu aprendi isso nessa época, que você tá garotão ali, querendo ficar com as meninas e tal, eu já sabia. Eu demorei pra entender isso. E até alguns amigos que me ensinaram, falaram, cara, vai ali, fala com essa moça aí, você não quer ficar com ela? Eu falei, é verdade, né? Se eu for lá falar... Porque hoje em dia não é muito Nada mais como assim, um oi, mas- tudo bem.
Eu ia fazer um comentário que deixa eu falar. Acho que a gente tá num tempo bom, hein? Tá num tempo bom de quê? Quer acabar já? Eu acho Ela que quer ir sim. embora hoje, ela tá cansada. Não é isso. É porque a gente paga por hora aqui. Na verdade, vamos ser sinceros, Hoje a gente não tá pagando, não estamos mas pagando, fomos não vamos convidados abusar, né? Que os para caras testar a sala aqui do Laje, o Betamax Studio, bonitaço. Tá bonitaço Tava tudo mesmo. arrumado, a gente chegou tudo Chiquérrimo. pronto, chiquérrimo. Alto nível de equipamento e de Mesa conhecimento gigante. técnico também. Mesão. Podemos chamar 14 pessoas para fazer o próximo. É verdade, vamos fazer uma santa ceia da fotografia aqui. Porque tem muito espaço nesse lugar. Já tem 1 hora, Aninha? Tem quase. Não sei que horas que a gente começou, mas faltam 10 minutinhos pra... Tem 1 hora aí, Laje? Como é que tá? Tem. Podemos acabar. Os caras já estão... Nosso papo tá chato hoje. Você tá falando... A gente começa a contar história. Foi O contar Pablo umas dormiu histórias já românticas. ali, ó. É que o Pablo não tem paciência pra O Pablo não tem escutar, ainda mais as nossas, que ele sabe que a metade é mentira. Ela já fica... Esses caras estão mentindo pra Mentira poder... nada, hein? Mentira dele, é mentira não. É, mentira. Eu nunca fiz isso. Não acreditem. Eu, na verdade, eu fotografo com a Instax. Quiser comprar o Polaroid, tá custando R$3. Você tem uma Polaroid? Daquela quadradona? Tem da grande. Eu A Polaroid antiga? Tem. Tem? Tem. Me aluga? Não. Porra, ele não me empresta Não tá. nada, galera. Não tá Tudo tem que alugar no pai dele. Poxa. No dia que eu precisei do equipamento dela, ela me Caraca, largou meu. na porta esperando. Não fui eu. Eu tava lá te esperando. Por falar nisso, estamos aí vendendo uma R6, se quiser. Não tá, não. Tá vendendo uma R6 com adaptador original da Canon. Pode comprar. Manda mensagem pra mim aí no inbox. Apareceu, o Laje colocou meu Instagram aqui. Só mandar um DM aí que eu vendo pra você barato. No way. Galera, é isso. Foi um episódio extra. Exatamente. E a gente veio conhecer, a gente já conhecia o estúdio aqui, a Betamax, viemos conhecer. Perfeito. Tô aqui ouvindo minha voz muito suave. E... Eu faço rir perto. Galera, vamos lá. Falar do nosso patrocinador. Nossos a apoiadores Banlec, também. nossos apoiadores também, que inclusive agora o Luiz, eu passei malandramente, joguei a Aninha com o Luiz, tirei essa ponte. É um Mais querido, uma ele. coisa pra Aninha fazer. É um querido. Já convidei ele pra vir conversar aqui Ele com a vai gente. ser um dos convidados. Ele é do Rio? Não, perguntei. ele é do Espírito Santo, mas mora em São Paulo. Mas tá aí toda hora. Vem, Luiz. O Luiz está vendo pra gente uma parceria com um hotel, pra gente começar a trazer fotógrafos. Tem bastante fotógrafo no Rio, a gente não falou nem com a metade, nem com perto da metade, mas tem muito fotógrafo que de fora e de fora da cidade, então a gente vai ter essa parceria aí via Revista Portfólio. Então vamos lá, falando dos nossos apoiadores, Revista Portfólio é uma pessoa que comunica a gente, fala da gente, gosta da gente, é nosso amigo, quer falar de fotografia, tem inclusive capas dedicadas a fotógrafos e pessoas que trabalham com eles. Eu não fui ainda, né, Luiz? Não vou falar nada não. Ele deve estar devendo alguma coisa, Luiz. A culpa é dele. É isso mesmo. Ele já reclamou com você? Não. Então, o Luiz da eu Revista só Portfólio. A imaginei. Revista Portfólio tá na internet, no site, tá no Instagram, procura aí, vale muito a pena. É uma revista de entretenimento, fala sobre celebridades, sobre pessoas, sobre projetos culturais, sobre muita coisa. E o Luiz é um querido, que é nosso amigo. Nosso outro apoiador e também fala da gente, tá falando pouco, já reclamei. Porque agora eu acompanho todo... Talvez ele esteja falando, eu esteja vendo no canal errado. Porque ele tem vários 1 milhão canais. escola para fotógrafos de Tem negócios, escola de podcast, então, que é o nosso apoiador, é o Léo Foxcast, Léo Saldanha, não. Nosso apoiador é Canal Fox e o Foxcast, que é o podcast do Léo Saldanha, que é amigo da Aninha, e eu virei um consumidor do conteúdo que ele faz. Muito legal. Se você gosta de fotografia, primeiro assiste aqui, depois vai lá em todos os canais da Fox, você vai muita informação. Todo dia informação. Um volume gigantesco de informação. Tá falando de NFT, inclusive? Tá falando, tem um curso de NFT. Que é bem um legal. Grupo de estudos de NFT. Que inclusive, provavelmente vamos ter aqui daqui a pouco, um dos próximos episódios, um episódio com um coletivo de NFT do meu amigo Lula Marcondes Ferraz. E ele, o Manuel Amado, e eu, vão me perdoar, eu não esqueci o nome do artista, tem um artista junto, que é o cara que desenha as peças. Eles estão a fim de vir falar e a gente já convidou. Então só falta fechar datas e tal. E tem o nosso patrocinador, a Banlec,
que é um portal, um site, uma plataforma para venda das tuas fotos. Trabalha com inversão de risco. Você lá consegue subir as tuas fotos, comunicar para quem você fotografou que essas fotos estão lá à disposição para que ela compre. É um método muito legal para quem está começando. É um método muito legal para quem quer fazer uma renda extra com a fotografia, mesmo já tendo talvez um emprego na área de fotografia, que é o que a gente fala aqui, né? Talvez você já tenha, mas você pode completar a tua renda lá. Ou pode ser a tua renda principal. A gente trouxe aqui o Cadu, que é um cara que está fazendo grana. Falando de grana, tá ganhando grana, transformando a vida dele. Sempre que eu acompanho ele hoje na rede social, ele tem outro trabalho, também na área de fotografia, complementa com a Banlec, com uma grana boa, que faz diferença. A Banlec trabalha com uma taxa que é a menor do mercado, ela cobra 9% da tua foto e faz todo o trabalho da venda. A partir do momento que você comunicou que a foto está lá, é problema deles a venda. Eles têm atendimento 24 horas para o teu cliente. Eles têm Final de semana, suporte 24 também. horas, 7 dias por semana. Sempre vai ter alguém para... Se o cara tiver alguma dificuldade na compra, eles estão lá. Além disso, eles têm treinamento para você. Você pode agendar um treinamento. Eu fiz hoje, muito legal. A Aninha fez o treinamento, eu não fiz ainda. Eu estou devendo, isso eu falo todo episódio. Eu tenho que dar uma atenção no meu perfil da Banlec. Eu já existo lá, mas ainda não estou... A Aninha disse que vai me ajudar, que ela é professora. Ela vai me dar uma aula de Banlec. Vou te dar uma aula de Banlec, agora eu já sei. A gente tudo. já teve uma aula de Aprendi Banlec hoje. com o Jonathan, que é o cara que acreditou nisso aqui. Isso aqui só está acontecendo porque o Jonathan e a Banlec acreditaram na gente. Vamos ter novidades de patrocinadores aí nos próximos episódios. Temos novos patrocinadores já. Verdade. E outros virão. Se você acha que você pode patrocinar ou que tem interesse em patrocinar, manda mensagem, tá tudo aí na descrição. Aproveita enquanto tá fácil, tá? Porque quando a gente tiver grande, igual o Flow, aí vai ficar mais difícil pra você. E o principal apoiador do episódio de hoje, a Betamax, que cedeu aqui hoje pra gente testar tanto a estrutura, o equipamento, a galera deles. Se você quer fazer um podcast no Rio de Janeiro, a Betamax tá aqui. Vai te servir muito bem. A gente já fazia podcast em outros lugares, então a gente pode dizer que aqui não deve nada para ninguém. O equipamento deles é de ponta, eles têm conhecimento técnico acima da média do mercado. Verdade. Então eu acho que vale a pena vocês darem um pulo aqui e procurarem. Tá? Espaço gigante, obrigado, Laje, obrigado, acessível, Pablo. muito Exatamente. pertinho do metrô e do aeroporto, na Zona Sul. Poxa, Facílimo. facílimo. Muito equipamento, muita coisa boa. Tô vendo aqui, tô inclusive na sala que tem uns equipamentos, tem coisa pra caramba ali que dá pra fazer. Como eu falei, se você quiser botar 14 pessoas pra bater papo aqui. Dá, porque aqui é a isso. mesa da Santa Ceia. Essa mesa que ela abre, ele ainda tem um outro negócio desse tamanho pra botar. Exatamente. Então, galera, é isso. Obrigado. Fazer ao vivo também, a gente não faz ao vivo ainda, mas dá pra fazer. A gente vai fazer ao vivo aí, vai ter episódios ao vivo. Vocês estão xingando um pouco, a gente precisa que vocês xinguem um pouco mais aí no comentário, se degladeia aí. Eu parei de xingar lá, xinguei bastante nos primeiros. E a gente podia dar um agradecimento pro nosso fã número 1. Caraca, pode falar. Gerson. Esse cara, Gerson, obrigado. A gente tem um fã que é na verdade, um consumidor desse conteúdo aqui, que já fez react, ele reposta, ele comenta com a gente, ele faz comentário, ele indica para os amigos. Ele tem um canal maior que o nosso no YouTube e fala da gente lá. Obrigada. E, cara, muito, muito legal ter alguém que né, a gente tá fazendo, e é legal ver que tem alguém que admira e que gosta e que tá fazendo diferença. Diz que escuta a gente enquanto tá editando as fotos. Gerson, a gente tinha que saber o nome da rede social do Gerson. Deixa eu ver aqui o Instagram Só pra dele. encerrar. Laje, segura aí 2 minutinhos pra gente falar do Gerson, que vale a pena. Vou dar um retorno aqui, porque... Vai lá. Gerson Areias. @Gerson Areias. Isso. Gerson Areias Fotografia. Gerson Areias Fotografias. Acha aí, galera. Vale a pena. Gerson é um simpaticão, um cara muito legal. Já trocou mensagem comigo de áudio. A gente já é amigo. E é isso. Obrigado de novo a Betamax. Pablo, Laje, Aninha. Gustavinho. Exatamente, Gustavo. O cara que gerou o problema e resolveu o problema em 1 segundo. Ou seja, os caras estão muito à frente do negócio. Os caras que sabem o que estão fazendo. Os caras sabem o que estão fazendo. Entendem de tudo, entendem de transmissão. Então, não que os outros não entendam, tá? Sem dramas. Pelo contrário, todo mundo entende. O Laje tem uma experiência de mercado larga aí nessa área aqui. E isso faz diferença também. Verdade. Então procurem eles aqui. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijão. Oi. Vamos.